Dr. Tiago Rafael Vieira é advogado, professor, escritor, mestre e doutorando em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Liberdade Religiosa também pelo Mackenzie, com estudos em Oxford e Coimbra. Ele é pós-graduado em Direito do Estado pela UFGRS e em Teologia e Bíblia pela UBRA. Atualmente, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito e Religião, o IBDR. É coautor de diversas obras jurídicas, entre elas Direito Religioso, Questões Práticas e Teóricas, a Laicidade Colaborativa Brasileira, e também é membro da Comissão Especial de Liberdade Religiosa do Conselho Federal da OAB. É uma alegria muito grande estar com meus confrades de BDR, doutora Jamile e doutor Cândido, e um bom dia a todos aí, que nós tenhamos uma manhã muito produtiva. Eu começo me desculpando porque minha voz não está a voz de barítono de sempre, né? Hoje ela está um pouco gasta. Tive que participar de uma ópera aí no fim de semana. Não, brincadeira, é que eu peguei uma gripe e aí fiquei com a voz prejudicada. Mas a gente vai devagar e sempre. Então, vou tomando água aqui e a gente com certeza vai conseguir cumprir o nosso desiderato. Para falar em advogar em direito religioso, acho que é importante nós compreendermos que o direito religioso é uma área do direito e uma área autônoma do direito. Tá? Nós temos, por exemplo, direito desportivo, né? MBA em direito desportivo, especialização em direito desportivo, e é comum, ainda mais no Brasil, que gosta tanto de futebol, falar de direito desportivo. Só que o direito desportivo, para quem não sabe, tem um artigo na Constituição, que é o artigo 217. Isso não diminui, mas isso apenas demonstra como o direito religioso tem autonomia. Porque o direito religioso possui 12 dispositivos na Constituição. Não sei se o Constituinte quis colocar 12 para ficar como os 12 apóstolos. Pode ser, pode não ser, mas o fato é que são 12 dispositivos na Constituição que tratam diretamente de direito religioso. Isso sem falar os outros dispositivos que tratam indiretamente de direito religioso. Por exemplo, se nós formos pegar o artigo 170 da Constituição, que funda a ordem econômica nacional, o artigo 170, os princípios da ordem econômica bebem diretamente, mas assim, diretamente mesmo, né, da Rerum Novarum. A Rerum Novarum é a encíclica papal do século XIX que combate o comunismo. Então está lá, no artigo 170, princípios que estão na Rerum Novarum. Veja como fontes da Constituição também são de direito religioso, porque uma encíclica papal é direito canônico na essência. Veja, na essência. Então nós temos, além dos artigos diretos, diversos artigos indiretos. Alguns, inclusive, que estão ipsis literis do que está na Bíblia Sagrada, como, por exemplo, a obrigação do magistrado justificar as suas decisões. Isso está em Levítico. Né? Então, eu poderia e gostaria de um dia dar uma palestra falando só sobre as fontes religiosas que estão na Constituição. Mas não vai ser o dia de hoje. Hoje nós vamos falar sobre advogar em direito religioso, tá bom? Então, quais são os dispositivos que estão na Constituição? Artigo 5º, inciso 6º, liberdades de crença e liberdade religiosa. Artigo 7º, assistência religiosa. Artigo 8º, objeção de consciência religiosa. Artigo 19, inciso 1º, Estado laico colaborativo. Artigo 143, parágrafo 1º,
objeção de consciência militar. Artigo 143, parágrafo 2º, isenção militar aos eclesiásticos. Artigo 150, inciso 6, a linha B, parágrafo 1º, imunidade tributária religiosa. Artigo 156, parágrafo 1º, A, imunidade locatária aos templos religiosos. Artigo 210, parágrafo 1º, ensino religioso facultativo. Artigo 215, parágrafo 1º e 2º, feriados e festas populares religiosas. Artigo 226, parágrafo 2º, casamento religioso com efeitos civis. E o preâmbulo, né, que não existe Constituição sem preâmbulo, até porque se não tivesse o preâmbulo, não teria Constituição, porque é ali que está a mensagem de promulgação, promulgo a Constituição, né? Então, sem preâmbulo, sem Constituição. A nossa Constituição quis o Constituinte de 88, um Constituinte que tem as suas raízes diretamente em Lutero, e vou explicar por quê. Porque ele tinha confiança que Deus estava ali, porque ele fala sob a proteção de Deus, né? Ele não diz, ele não roga a proteção de Deus, ele não pede a proteção de Deus, como está nas outras constituintes. Ele fala, Deus está aqui. Isso é muito Lutero, né? Os católicos que me desculpem. Mas, enfim, essa é o Estado constitucional brasileiro. De repente alguém pergunta, tá, mas por que você não está trazendo conexões com a Umbanda? Eu não estou trazendo conexões com a Umbanda, porque, primeiro, infelizmente, eu conheço pouco a teologia da Umbanda, gostaria de conhecer mais. E, segundo, porque o Estado brasileiro tem uma identificação visceral com o cristianismo. Então, isso não tem como mudar, né? Tolerância é reconhecermos como funciona a comunidade política brasileira. A comunidade política brasileira tem uma identificação imensa com o cristianismo. Basta você dar uma olhada na bandeira nacional, e lá na bandeira nacional tem uma cruz, que é uma cruz de Cristo, né? Então existe uma identidade histórica com o cristianismo. Então por isso que eu estou também falando aqui do cristianismo. Mas quando eu falo do cristianismo, e quando eu falo em direito religioso, quando eu falo em advogar em direito religioso, isso equivale para qualquer credo, até porque nós somos únicos no mundo. Eu já dei várias palestras sobre isso, inclusive aqui na OAB Piauí, que a nossa liberdade religiosa é para todos, né? Então nós somos o único Estado laico no mundo que tem igual consideração com todas as religiões, todas. Não importa se é a Santa Sé ou se é um terreiro de Umbanda criado ontem. Tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, tudo que eu falo aqui se aplica a qualquer religião. Até porque, como diz uma grande amiga minha, uma lutadora pela liberdade religiosa, Damares Moura, de São Paulo, liberdade religiosa, se não é para todos, é para ninguém. Então, está aí a autonomia do direito religioso. Quem quiser se aprofundar, entrar em dignitas.ibdr.org.br, que na primeira edição da Dignitas tem um artigo meu exatamente sobre esse tema. E agora eu quero passar para a segunda parte, em que a doutora Jamile vai compartilhar uma tela, só para mostrar uma coisa para vocês, enquanto eu descanso a minha voz de barítono. Bom, então aí vocês estão vendo, tá, o direito. E o direito, então, ele se divide em áreas, tá? Nós temos aí o direito público e o direito privado, acho que todos que estão aqui conhecem, né, essa divisão. E aí dentro do direito público tem várias divisões, né? Assim como tem várias divisões no direito do Estado. Isso é normal, tá? E o direito religioso, então, ele bebe tanto do direito público quanto do direito privado. O direito religioso tem alguns aspectos que é do direito público, algumas áreas que é do direito público e outras áreas que são do direito privado, né? E aí dentro do direito religioso nós temos duas divisões, que é o direito eclesiástico e o direito canônico, tá? O direito eclesiástico é a relação que a igreja tem com os de fora
e o direito canônico são as normas internas da organização religiosa. O direito canônico é muito católico, né? Porque o direito canônico foi desenvolvido na Igreja Católica, então algumas pessoas não gostam, né? Porque mas isso remete ao catolicismo. Eu não vejo problema nenhum, né? Até porque realmente nasceu lá, mas nós também usamos o termo direito confessional, né? Que daí fica mais restrita a confissão de cada um, enfim. Mas direito confessional e direito canônico é a mesma coisa, é o direito interno das instituições. Então, pode encerrar o compartilhamento, doutora? Era só para mostrar essa tela para o pessoal visualizar. E esse seria o primeiro bloco aí. O primeiro bloco eu corri bastante, porque eu sei que o pessoal quer saber de advocacia, né? E entrar, então, nessa área interna, seria o direito canônico ou direito confessional das igrejas, das organizações religiosas, né? E para isso, eu acho que o primeiro ponto importante, eu tenho falado isso bastante também, batido nessa tecla, é a importância de nós entendermos a conceituação do que é religião. Afinal de contas, o que é religião para o direito, né? Então, o direito ele tem como papel proteger, tem como papel a proteção das nossas liberdades individuais e coletivas e também de promover a ordem mínima na comunidade. E dentro disso é importante que o direito tenha de forma bem clara o que é religião, tá? E religião tem vários conceitos, eu não vou entrar aqui agora. Quem quiser saber mais sobre isso, eu escrevo, eu e o Jean escrevemos na obra ONU Agenda 2030, conceito de religião. Mas, assim, de forma bem direta, a melhor doutrina tem se orientado por conceito substancial objetivo, que diz que religião é a soma de 3 elementos: divindade, moralidade e culto. Divindade, sob o ponto de vista do relacionamento que a pessoa religiosa tem com a divindade, então um relacionamento vertical. Esse relacionamento se dá, pessoal, a partir de valores morais, de uma ética religiosa própria, vertida em textos sagrados. Então, toda religião tem um livro, tem um texto sagrado, e a partir desse texto sagrado, ela se relaciona com a divindade e ela adora a divindade. E esse adorar a divindade, em juridiquês, chama-se culto. Então, o culto é o elemento ápice, é o resultado de uma pessoa religiosa que estuda os textos sagrados para se relacionar com a divindade. O resultado disso é a adoração, em termos jurídicos, o culto. Então, isso é religião, né? Bom, tendo isso em mente, digamos que eu, a doutora Jamile, o doutor Cândido, queiramos criar uma religião. Então, nós vamos criar uma religião aqui, a religião dos adoradores da advocacia privada, né? Vamos ainda deixar bem recortado o nosso objeto. Então, nós somos os adoradores da advocacia privada. Bom, para isso, nós precisamos ter uma teologia própria. Nós precisamos ter um texto sagrado próprio da onde a gente se alimenta, da onde nós vivemos a nossa vida, da onde nós, a partir desse texto sagrado, nos relacionamos com os outros, tanto no trabalho, na escola, na família, perante o Estado. Bom, nós temos um texto sagrado, digamos que nós temos. A partir desse texto sagrado, eu preciso, então, já que eu estou no Brasil, eu preciso criar uma instituição. Por quê? Porque existe uma liberdade institucional para que eu possa criar uma instituição e, com essa instituição, eu me relacionar na comunidade política. A comunidade política ela é a soma de diversos entes,
Tem os entes estatais, tem os entes privados e temos as pessoas. Tá? Então, enquanto pessoa individual, eu me relaciono na comunidade política enquanto Tiago, CPF do Tiago. Mas unido com outros, com o mesmo objetivo, já se torna um outro ente, que pode ser uma ONG, né? Associação de Moradores de Bar, Associação dos Jogadores de Futebol de Botão, a Associação da Torcida do Vovô, né? Aí do Ceará, mas não é o caso aqui. Aqui nós temos um fim espiritual. Se é um fim espiritual, então é uma igreja. E o que faz ser uma igreja? É exatamente esse fim espiritual. Então, aqui chega onde eu quero chegar. Aqui vai onde eu quero chegar. Tu quer advogar em direito religioso? Tu precisa conhecer teologia. É simples assim. Simples assim. Você precisa conhecer os valores morais daquelas instituições que tu vai advogar. Tu quer advogar nessa área? Bom, eu quero advogar em direito religioso para todas as religiões. Então, tu tem uma cabeça maior que o cearense do Cândido. Por quê? Porque tu tem que ter um cérebro gigantesco para conseguir entender a teologia de todas as religiões, né? É meio difícil. É meio difícil. Depois o Cândido explica aí para nós como é que ele consegue. Não, brincadeiras à parte, faço isso porque ele é meu irmão. O Cândido abre a geladeira na minha casa, né? Então, por isso que eu falo isso. Mas, gente, você precisa entender de teologia. Então, eu, por exemplo, eu advogo para igrejas cristãs protestantes. Igreja cristã protestante é tipo salada de fruta. Tem de tudo dentro da salada de fruta. Tem de tudo. Então, assim, eu preciso estudar sobre teologia calvinista. Então, eu tenho aqui, eu tenho livros sobre teologia calvinista. Quer ver? Ó, teologia calvinista. Eu não vou ficar aqui toda hora me levantando, porque senão o tempo vai, eu devia ter me preparado antes, mas é que eu tive esse insight agora. Mas tá, teologia calvinista. Mas eu advogo para pentecostais. Então, eu tenho livros de teologia pentecostal que está na outra sala. Eu tenho a coleção do... Eu tenho enfim, tem lá o cara lá da CPAD. Agora eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, eu advogo para igrejas arminianas. Então, eu tenho a coleção do Jacob Arminio, né? Eu advogo para igrejas pentecostais, para igrejas arminianas, para igrejas calvinistas, para a igreja luterana. Eu tenho o livro de Concórdia, né? Não basta eu ter o livro, tem que estudar, né, meu? Então, eu estudo teologia. Por isso que eu tenho pós-graduação em teologia também, tá? Então, você precisa entender teologia. Se não, vai fazer direito desportivo. Vai lá fazer direito. Não incomoda a gente aqui no direito religioso. Mas é isso, gente. Você tem que conhecer teologia. Tu quer advogar para a Umbanda, tu precisa conhecer como funcionam os orixás, como funciona os oguns, os exus. Tu precisa conhecer de Umbanda, tio. Senão tu não pode advogar. Tá? Por quê? Porque quando o documento mais importante de uma organização religiosa é o Estatuto Social. E para você criar um Estatuto Social, você precisa entender de teologia. Por quê? Porque a teologia daquela comunidade tem que estar no Estatuto Social. Porque é isso que vai proteger aquela organização religiosa. Aquela organização religiosa é um ente na comunidade política que se relaciona com outros entes. E se relaciona a partir do quê? A partir do seu estatuto. Eu, Tiago Vieira, eu me relaciono com as pessoas a partir da educação que meus pais me deram. Eu tenho pressupostos, eu tenho antecedentes, que são a minha família. A igreja tem pressupostos, tem antecedentes, que são a sua teologia. A igreja católica tem uma teologia de 1.500 anos. Por isso que o código canônico é enorme. Por isso que o catecismo da igreja católica é enorme. A igreja presbiteriana tem o seu catecismo, chama-se Padrões de Fé de Westminster, que foi aprovado lá no parlamento inglês, no curto período da República de Oliver Cromwell.
Foi aprovado lá. Padrões de fé de Westminster. É presbiteriano? É advogado? Quer advogar para a igreja presbiteriana? Tem que saber os padrões de fé de Westminster. Tem que saber quem foi João Calvino. Tem que saber quem foi Ioannis Altúzios. Não sabe quem é Ioannis Altúzios? Vai, eu ia dizer Carpi, não, vai estudar Ioannis Altúzios. Entendeu, gente? Então, o que é advogar para a Assembleia de Deus, tu tem que saber de cor e salteado o que foi a Rua Azusa, o que foi os primeiros e segundos grandes despertar dos Estados Unidos, que é a fonte da Rua Azusa. Tu tem que saber de pietismo, que é advogar para pentecostal, movimento pietista do século XVII. Tu precisa conhecer, porque o pietismo é a base, né? Vou dizer que é a base, mas é a fonte primária do movimento pentecostal. Alguns dizem que é o movimento anabatista radical, eu acho que não, né? Eu acho que é o pietismo. Mas tu precisa conhecer isso. Então, primeira coisa, quer advogar em direito religioso, tu tem que estudar teologia. Não gosta de teologia, faça outra coisa. Tá? Faça outra coisa. Então, você conhece a teologia, aí você cria o estatuto. E para criar o estatuto, tu tem total liberdade. Tu pode criar o que tu quiseres de acordo com a teologia. Sabe qual é a tua trava? É a teologia daquela comunidade. Por exemplo, um presbiteriano. Um presbiteriano vai ter uma governança conciliar. Tu não tem como colocar numa igreja presbiteriana o pastor como chefe. Porque não é presbiteriano isso. Presbiteriano, quem é o chefe é o concílio. Ou seja, é o presbitério. Entendeu? Ah, vou fazer um estatuto para a igreja batista. Então é congregacional. Quem manda na igreja é a assembleia. Entendeu, gente? A gestão da igreja tem a ver com a teologia. Por isso que também nós falamos que não tem como um pastor ter vínculo empregatício. Eu vou falar isso mais depois. Porque não existe governança corporativa. A hierarquia que tem na igreja é uma hierarquia espiritual, baseada em textos sagrados. Quando eu vou tentar descobrir qual é a gestão da igreja, eu vou para a Bíblia da igreja evangélica, da igreja cristã. Eu vou para a Bíblia. Lá na Bíblia, eu vou ter uma exegese. Os presbiterianos acham que é um conjunto de pessoas. Os católicos e outras igrejas, como a Universal do Reino de Deus, acham que é uma pessoa. E aí tem uma hierarquia episcopal. Os batistas, que são os que estão certos, acham que é uma assembleia. Entendeu? Acham que é a assembleia da igreja. Então, assim, é isso, né? Você precisa entender de como aquela igreja se organiza, né? Fez o estatuto. Como é que faz? Reúne com a galera, pessoal. E aí? Qual vai ser o nosso norte? Como é que a gente lê, pensando no cristianismo, a Bíblia? Qual a nossa lente teológica? Ah, é uma mistura. Bom, então vamos entender os pontos básicos. E a partir disso, eu reúno esse pessoal com ânimo, então, de reunir o pessoal, né? Então, nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui para fundar uma igreja. Então, tudo o que acontece tem que estar numa ata, né? Estamos aqui no dia 31 de maio do ano 2023, do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, com o ânimo de fundar uma organização religiosa, que será sediada no endereço tal, que terá como presidente dessa assembleia fulano de tal, que traz uma proposta de estatuto. Aí, vamos ver aqui a proposta, vamos ler isso aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo concordou. Esse é o nosso estatuto. Nesse estatuto tem a forma de eleição da diretoria. Então agora vamos partir para a eleição conforme o estatuto recém-aprovado. Elege a diretoria, tudo certo, encerra a assembleia, está fundada a tua igreja. Entendeu? A diretoria também, gente, é total liberdade. A diretoria pode ser o conselho, pode ser um conselho. A diretoria pode ser uma pessoa só. Não precisa ser o nome presidente. Pode ser o nome que você quiser. Pode ser querubim.
É o querubim que é o presidente. Isso aí, meu. Então, eu quero deixar, eu até estou usando os exemplos meio estranhos, mas é que para que você fique bem claro na sua cabeça, jovem advogado, que existe liberdade. Não tem como o Estado dizer que o chefe de uma igreja é o presidente. O chefe de uma igreja é conforme a teologia daquele pessoal. Se você não conhece, você vai ter que estudar, você vai ter que sentar, você vai ter que participar de cultos. Eu fiz advocacia de um pessoal agora recentemente, no Paraná, que eu não conhecia. Eu fiquei, gente, uma semana dividida em 2 momentos com eles, porque eles são uma comunidade isolada, né? Então eles moram juntos. Eu fiquei uma semana morando com eles para entender a teologia deles, entendeu? E aí a gente conseguiu construir o estatuto. E eles não têm um presidente, eles têm um acorde. São 3 pessoas que têm as mesmas funções. E não pode se negar o registro. Por quê? Porque o artigo 44, parágrafo 1º, diz que as organizações são de livre funcionamento, organização, estruturação interna, e o cartório não pode vedar o reconhecimento. Por quê? Porque a moralidade, os valores morais, são o núcleo da religião. Como é que o Estado, por meio do cartório, ou por quem quer que seja, vai dizer como o núcleo da religião funciona em um Estado laico? Então, se na minha religião tem inferno, tem diabo, e eu expulso o diabo, é assim que será. Por quê? Porque é o núcleo da minha religião, é a minha moralidade. E na minha religião tem culto de libertação toda sexta. É isso. Se o Estado disser que eu não posso ter culto de libertação, é uma afronta ao Estado laico. É uma afronta à laicidade. É uma afronta à liberdade religiosa. É uma afronta aos direitos humanos. Agora, tem que estar previsto no meu estatuto, no meu regimento interno, que tem culto de libertação. Não precisa estar assim, né? Culto de libertação. Mas tem que estar claro que eu sou uma igreja pentecostal que tem tais e tais práticas, inclusive de libertação dos oprimidos, espiritualmente. Porque se não tiver isso, como é que eu vou me defender depois? Não, isso aqui tem a ver com a minha crença. Ah, tu está inventando isso agora. Que onde é que está escrito que tem a ver com a tua crença? Por que os luteranos não têm culto de libertação? Por que os presbiterianos não têm culto de libertação? E agora tu está dizendo que tu tem. Não, eles têm uma lente teológica diferente da minha. E isso está aqui no meu estatuto. Os católicos, se eu não me engano, têm 7 ordens sacerdotais. 7 ordens. Uma ordem é a ordem do exorcismo. Tem todo uma norma canônica sobre o exorcismo. Tem todo um rito sobre o exorcismo. Quero ver alguém meter a mão na Igreja Católica dizendo que não pode mais ter a ordem dos exorcistas na Igreja Católica. Quero ver alguém dizer, não, padre não pode expulsar demônio. Por quê? Porque a Igreja Católica é organizada. A Igreja Católica tem parâmetros. A Igreja Católica tem tradição. Agora, você quer ser protegido? Te organize, cara pálida. Te organize. Tenha parâmetros. Olhe a Igreja Católica. Siga ela como exemplo no que diz respeito à organização. Quer expulsar demônio? A tua crença acredita nisso? Tudo bem, mas te organize. Entendeu? E aí, então, eu termino essa segunda parte que guarda respeito ao direito interno, né? Então, assim, disciplina eclesiástica, tudo isso, gente, depende de como você, ou melhor, você é um advogado, de como a instituição que tu vai advogar enxerga. Disciplina eclesiástica, puxa vida, tem tudo a ver com a teologia. E outra, para terminar essa parte, nós estamos no Brasil. O Brasil é um país abençoado, mas que tem algumas características. Uma delas é a tradição romano-germânica de lei. Ou seja, nós primeiros fazemos a lei. Nós escrevemos, nós codificamos, né?
A lei não é o costume, a lei é a lei, escrita, positivada. Segundo, nós fomos descobertos por portugueses. Portugueses são altamente burocratas. Significa dizer que existe muita burocracia. Então, se nós somos de tradição romano-germânica e burocratas por nascimento, tem que estar escrito, tem que ter ata. Vou consagrar o diácono. Ata. Coloca no papel. No dia tal fizemos um culto, ungimos a cabeça do fulano com óleo e consagramos ele diácono. Não importa se tu é presbiteriano, batista, Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, não importa qual igreja tu é. Tem que ter ata. Se não tiver ata, tu vai tomar na cabeça. O teu cliente vai tomar na cabeça. Tem que pôr ata, galera. Ata. Fulano de tal foi consagrado. Pode usar o termo da tua fé, mas tem que estar na ata e com termo religioso. Porque se tu usa termo empresarial, daí tu é empresa. Aí tu vai ser tratado como empresa. Nós temos aqui, esse dia o pastor perguntou para mim, pastor não, colega advogado, nós vamos fazer compliance na igreja. Que mané compliance, cara? Mané compliance? Que compliance? Igreja não tem compliance. Igreja pode ter excelência. Porque em Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês igual a de Cristo. Então nós vamos ter excelência. Nós vamos ter organização, porque Jesus nos ensinou organização. Mas isso é compliance. Não. Pode ser parecido, mas eu estou usando linguagem espiritual, linguagem da minha fé. Compliance faz lá na tua empresa. Na minha igreja eu faço excelência. Mas eu sou Sechenoe. Então descobre lá no Sechenoe como é que se chama organização. Entendeu? Coloque isso na tua cabeça. Espiritual. Doutor Tiago, desculpe interrompê-lo. Antes da gente avançar, permita-me rapidamente realizar a leitura do comentário do Fabrício Medeiros. Ele registrou o seguinte, uma dúvida. No estatuto, pode prever a prebenda para a estrutura eclesiástica dirigente para sede, campo, congregação e filial? Como tratar essa situação? Isso, já percebemos que o Fabrício ele não é presbiteriano, né? Por quê? Porque o presbiteriano chama a prebenda de côngora. Simples assim, né? Ele não é católico, porque o católico chama a prebenda de óbulo. Né? Então, essas terminações, a linguagem é importante, gente. Sem linguagem, você não vai a lugar nenhum. Tá? Você precisa conhecer a linguagem e os significados da linguagem. Tá? Só lendo o que o Fabrício escreveu ali, eu já percebi que ele não é presbiteriano e que ele não é católico. Ou, pelo menos, ele não bebe dessas tradições. Né? Prebenda é algo bem batista, é algo bem batista e congregacional, tá? Que é a mesma coisa que côngora. Então, assim, vamos entrar na pergunta dele para entrar no trabalhista. Né? Primeiro, respondendo objetivamente. Pode ter, Fabrício, eu só acho que a estruturação seria melhor no regimento interno, porque tu está entrando no detalhe. E o regimento interno é o locus do detalhe. Tá? Eu acho que no estatuto tu coloca ali que os pastores serão remunerados, que os líderes serão remunerados, e a estrutura disso remete para o regimento interno. Até porque o regimento interno geralmente tem um fórum mais fácil de alterar. Tá? E prebenda é uma coisa muito dinâmica. Tá? Então, é a minha dica. Mas se tu quiser pôr no estatuto, pode pôr também. Né? Mas eu colocaria no regimento. E aí nós vamos para outro tema, que é a reclamatória trabalhista. Veja, o direito eclesiástico, ele bebe do direito confessional. Então, tudo o que acontece com a relação da igreja com os de fora é a partir da relação interna, é a partir do que eu creio. Anota aí, lex orandi, lex credendi. Eu sei que advogado gosta de latim, que se baba. Então, lex orandi, lex credendi. O que é isso? A norma interna é a norma externa. Tá? Como eu oro, como eu vivo minha crença. Lex orandi, lex credendi.
Tá? Bom, relações pastor, presbítero, apóstolo, serafim, como é que funciona? A partir de uma leitura que eu faço da moralidade, dos valores morais, da minha fé. Logo, não existe o elemento empresarial, o elemento corporativo. Não existe relação de trabalho, sob o ponto de vista da CLT. O pastor é um trabalhador, ele é um trabalhador, ele trabalha, mas não é um trabalhador seletista, porque ele não tem chefe. Ele não tem chefe. O chefe dele é Deus. Ele poderia entrar com uma trabalhista contra Deus, né? Onde é seu fórum? No inferno, né? Porque tu processou Deus, meu amigo. Então o fórum vai ser lá no inferno, né? Então é difícil o negócio. Então tu não processa Deus, tá? É isso, não tem chefe. Ah, mas tem uma hierarquia na igreja que eu recebo ordens do apóstolo. Essas ordens que tu recebe do apóstolo são de caráter ético-religioso, fundamentados na religião. Tá bom? Então não tem como ter relação de trabalho vínculo empregatício. Isso é impossível. O exemplo que a querida doutora Jamile deu não tem nada a ver com direito religioso. Por quê? Explico. Porque existe a única possibilidade de uma igreja deixar de ser igreja é o desvio da sua função. Aí eu já vou falar de tributário. É impossível a igreja perder a imunidade tributária. Lembrando do saudoso padre Quevedo, não existe. Não existe. Não tem. Não perde, meu amigo. Não perde a imunidade tributária. A não ser que deixe de ser igreja. Bom, mas aí deixou de ser igreja. O caso da doutora Jamile é esse. Deixou de ser igreja. Porque se tu contrata pastor com elementos de direito do trabalho, de CLT, isso não é igreja. Entendeu? É uma empresa. Tu contrata o cara. Não, qual é a tua fé? Não interessa a tua fé. Eu estou te contratando aqui que eu quero a tua mão de obra. Ah, mas eu sou espírita. Não, vem que eu quero a tua mão de obra. Tu vai ter lucro, tu vai ter meta, que não sei o quê. Isso não é igreja. Veja como a linguagem é importante. Às vezes, nesse caso que eu dei exemplo, e provavelmente da doutora Jamile, porque não era mesmo. Mas às vezes é por ignorância. Eu já defendi igreja que demitiu o pastor com TRCT, um termo de rescisão do contrato de trabalho. Aí tu vai na frente do juiz e diz assim, doutor, mas doutor, no TRCT, eu estou lendo, todo mês o cara recebe por contra-cheque. Fica difícil o trabalho do advogado, né? Aí tu vai ter que instruir, vai ter que ter 273 testemunhas, vai ter que ter vídeo do cara lá sapateando. E aí se tu pega uma igreja que o cara não sapateia, fica mais difícil ainda, entendeu? Tá? Então, meu amigo, tu precisa levar a linguagem religiosa para os documentos da igreja. Porque senão, ou tu vai ser confundido com uma empresa, que é muito ruim, tá? Essa trabalhista que eu falei, eu ganhei. Mas, gente, eu tive que pegar, tá? Ou tu vai perder, e tem jurisprudência aí nesse sentido. Então, e não é só o pastor, o diácono. O diácono ele é um fiel consagrado. Artigo 18 do Tratado Brasil-Santa Sé. Não tem vínculo empregatício. Por quê? Porque a função dele emana da Bíblia. Então não tem vínculo. O diácono arruma as cadeiras, arruma o culto, abre as janelas, fecha a igreja. O que tem isso de espiritual? Tem tudo de espiritual, porque está na Bíblia. Se não fosse espiritual, não estaria na Bíblia. Está achando ruim? Reclama para Jesus. Mas está na Bíblia. Entendeu? Então tem. Eu não. Assim, ó, expressão voluntário. Não tem. Voluntário não tem na igreja voluntário. Pode até ter voluntário na igreja, mas a maioria das situações não tem. É fiel consagrado. É uma pessoa que é separada para fazer tal coisa, para ser músico, tocar no culto, para ser diácono.
para ser do Ministério de Crianças. Lei de voluntário é lei de associação civil, de ONG. Pode ter poucas situações como mutirão. Vamos construir a igreja. Aí é um mutirão, aí tem uma coisa a ver com o prédio, ou lavar as cadeiras da igreja, pode ter algumas situações. Mas a maioria das situações, a lei do voluntariado não se encaixa em igreja. O que se encaixa em igreja? Fiel consagrado, consagra, unge com óleo. A minha igreja não unge com óleo, a tua igreja ora? Então, faz uma reunião, ora com o cidadão, põe em ata. Tá? Então, aí, essas questões já são 10 horas, né? Como passa rápido o tempo. Mas isso é direito eclesiástico, né? Falei aqui do vínculo empregatício, direito tributário, tá? Também a igreja é imune a impostos, vocês sabem, não paga nenhum tipo de imposto. Por quê? Por ser igreja. Inclusive, o imposto que pagou tem que pedir de volta. E aí tem algumas limitações, que é o caso, por exemplo, da poluição sonora, né? Igreja tem que ter acústica, precisa organizar essa questão da poluição sonora, porque a liberdade religiosa ela pode ser limitada. De repente, até como assim? Pode ser limitada. Em apenas uma hipótese, no Brasil, quando ela colide com outra liberdade. Então, quando a liberdade religiosa colide com outra liberdade, é possível ter restrições. Restrições que mantenham a liberdade religiosa, que não extinguam com ela, como aconteceu na pandemia. Mas alguma restrição vai ter que ter. Então, para que a outra liberdade também seja mantida. Então, no caso do som, se a tua igreja gosta de ter um volume alto, altos decibéis, porque a tua visão teológica é essa, tudo certo. Tá? A gente não vai ensinar teologia aqui. A gente está aqui para proteger o teu direito. Se tu entende que tu tem que falar alto e tocar alto, eu tô contigo. Só que o vizinho não. O vizinho tem o direito à propriedade privada, que é tão importante quanto a liberdade. Então tu precisa fazer um isolamento acústico. É simples. E tem muito vizinho gadareno, né? Ou melhor, filisteu, que quer fechar a igreja por causa de barulho. E, na verdade, não tem barulho nenhum. Eu estou falando isso porque, na minha prática, eu já vi muito isso. O vizinho incomodando a igreja e o cara vai lá, mas não tem barulho. Então, o que você faz? Quando o vizinho começa a incomodar, contrata um profissional, um engenheiro de som. O cara vai na igreja, pega um decibelímetro aprovado pelo Inmetro, mede dentro da igreja, dentro da nave do templo, os decibéis, na porta do templo e lá mais próximo possível da casa do filisteu. Faz um laudo e coloca, olha, dentro do templo deu 100 decibéis, na porta deu 90 e lá na casa do filisteu deu 70. De acordo com a lei municipal, pode dar 75. O cara vai fazer esse laudo, vai pagar a RT, anotação de responsabilidade técnica, vai juntar os comprovantes que o decibelímetro estava homologado e vai te entregar. O que tu vai fazer? Pastor, vai dar para a doutora Jamil, que é tua advogada, ela vai entrar vai fazer uma notificação extrajudicial contra o filisteu e dizer, filisteu, se tu continuar incomodando a igreja, eu vou te processar por crime contra o sentimento religioso. Artigo 208 do Código Penal. Porque está aqui um laudo dizendo que o barulho que chega em você é o barulho menor do que permitido por lei. Então você para de incomodar ou você vai para a cadeia. Porque conforme for o nível de incômodo, é lei de racismo religioso. Eu acho o termo racismo religioso errado, mas é o que está lá na lei. Tá? Então, artigo 20 da lei do racismo. É isso, meu. Agora, se o teu barulho está muito alto, faz isolamento. Não tem dinheiro. Não gosta de fazer campanha para arrecadar dinheiro, para aumentar a tua prebenda? Então faz campanha para fazer o isolamento. Ou então fecha a igreja. Tu tem essa possibilidade. Fecha. Ah, mas a liberdade religiosa. Não, cara.
tu está na comunidade política, pastor. A comunidade política, ela é formada por diversos entes, inclusive a sua igreja. Então, quando você está na comunidade política, você precisa estar dentro de uma ordem mínima. E a ordem mínima é a manutenção da liberdade dos outros. Tá? E nessa forma que você precisa fazer isso. Agora, isso não prejudica a tua moralidade. Não prejudica a tua fé. Você pode continuar orando alto lá dentro. Entendeu? O problema seria se o Estado ou o vizinho disse assim: tu não pode mais gritar. Tu não pode mais orar alto. Ah, mas eu vou fazer isolamento acústico. Não pode orar alto. Isso é afronta. Entendeu? Isso é afronta. Tu não pode falar de inferno. Isso é afronta. Minha fé tem inferno. Entendeu? Então são essas diferenças, 10 e 5. Muito obrigado pela paciência. Eu falo demais, ainda com essa voz aqui toda baleada. Mas, enfim, obrigado mesmo. Deus abençoe a todos. Eu estou à disposição aí para perguntas. Doutora Jamile? Doutor Tiago, antes de passar a palavra para o doutor Cândido, porque aí é bom que vocês dois, nas suas falas, podem pontuar o que eu vou falar, permitam rapidamente fazer a leitura de mais alguns comentários aqui no nosso YouTube. A doutora Gabriele Marina, obrigada, doutora Gabriele, pela sua audiência, ela foi a nossa secretária-geral da nossa comissão aí durante o tempo que o doutor Cândido presidiu nossa comissão, e ela perguntou o seguinte: o que fazer quando há construções de boates bem próximas à igreja que atrapalham o culto? Mas só um momentinho, eu vou aproveitar e já colocar a dúvida do doutor Jeremias. Um ministro pode abrir um MEI e prestar serviços de ministração de aulas de teologia para instituições religiosas a fim de pagar menos impostos? E o Pablício Medeiros registrou: as instituições religiosas não se organizam, fazem só seu estatuto no máximo e não fazem o regimento, assim gerando um grande vazio estrutural quando vinculam o regimento como instrumento. E aí ele registrou também que gostou da dinâmica entre estatuto e regimento. A doutora Maria Luísa registrou: na Igreja Católica, para prevenir eventuais problemas, os trabalhos voluntários são atestados por certidão. O fiel assina um termo que desenvolverá, dizendo que desenvolverá voluntariamente certo trabalho ou serviço, perdão. E, por fim, tem outros comentários aqui, mas eu acho que aqui já está suficiente. Já acho que já coloquei dúvidas demais para o senhor e o doutor Cândido nos responderem, né? Sobre a questão do MEI, a questão do estatuto e a questão da boate, localizada pertinho da igreja. Eu acho que essa questão da boate, ela já se entrelaça com aquilo que o senhor já apontou, não é, doutor Tiago? Assim, primeira coisa, né, que eu acho que é interessante é você dar uma olhada no plano diretor da cidade, porque o plano diretor vai regular onde determinados estabelecimentos podem estar. Tá? Isso só não vale para a igreja. Por quê? Porque a igreja é uma questão espiritual. O Estado não pode dizer onde o fenômeno religioso acontece. Se o município disser onde o fenômeno religioso acontece, é inconstitucional. Tá? Mas agora os outros entes que estão abaixo do Estado, o Estado pode dizer isso. Quando eu falo Estado, tá? Município, o Estado é o ente, né? A unidade política. Então, assim, primeiro é isso. Daqui a pouco nem poderia ter uma boate ali. Tá? Aí você denuncia, a boate vai ser interditada. Bom, segundo ponto, aí tem a ver com o que eu falei. Né? O artigo 218 do Código Penal tem 3 núcleos. O segundo núcleo diz o seguinte: impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Então, se a boate está impedindo ou perturbando o culto, é crime. Crime. Crime é polícia. Você vai ter que ir lá fazer um boletim de ocorrência e a polícia vai ter que ir lá na boate. É simples assim. Tá? Então, primeiro, tá no plano diretor? Tá. Ok. Crime. Não tá no plano diretor? Interdita.
A pergunta do MEI, como é que é a pergunta do MEI, doutora Jamile? Quando eu escuto MEI no ambiente religioso, eu chego a tremer, eu chego a me babar. Então, eu estou meio assim perdido. Diz aí. Eu não ouvi a sua pergunta. O senhor perguntou o quê? Eu Qual leio é para a pergunta do vocês, só um MEI? instante. Qual é a Hã? pergunta do MEI? Eu Foi o leio para doutor vocês. Jeremias, que é o nosso secretário adjunto aqui da nossa O comissão, que MEI tem a perguntando ver? se um pastor pode, deixa eu abrir aqui novamente, para que ele possa prestar serviços e a intenção é o quê? Pagar menos impostos. Deixa eu buscar aqui, só um momentinho. Eu achei. O ministro Pronto. pode abrir um MEI para prestar serviço de ministração de aulas de teologia? Bom, assim, se é um seminário de teologia, nós não estamos falando de igreja. Estamos falando de um seminário de teologia, né? Tem vários no Brasil. Inclusive, eu tenho a honra de dar aula em alguns, né? Bom, aí depende, né? A CLT agora permitiu a pesotização, né? Desde que não tenha os elementos do artigo 3º da CLT, pode ter uma MEI, né? O cara dá aula em vários seminários e tal, não vejo problema. Agora, dentro da igreja, tipo, para dar aula na escola bíblica dominical, né, ou no catecismo, aí não, né? Isso é sonegação fiscal, é elisão fiscal, né? Elisão fiscal está previsto no Código Tributário Nacional como crime, né? Então, não. Existem algumas situações que o pastor ele tem outras atividades, né? Ele palestra, ele escreve livros, né? Tem pastores que escrevem muitos devocionais. Aí isso aí já não tem a ver com a função pastoral, né? A função pastoral é poimênica e púlpito, né? No máximo ensino religioso em catequese. Não é ensino religioso em catequese. Não é púlpito, não é poimênica. Poimênica é aconselhamento. Aí pode ser alguma atividade que até possa ter um MEI para alguma outra atividade, né? Mas são situações bem incomuns, né? Pode acontecer em igrejas grandes. Fora isso, é elisão fiscal, né? Grade, cadeia, né? É isso. Qual a outra pergunta? Deixar o doutor Cândido responder a próxima aí. Só porque é mais Pronto, difícil. doutor Cândido, por favor. Enquanto você procura a pergunta, doutora Jamila, me permita comentar o que a doutora Alessandra falou do doutor Tiago. Realmente o doutor Tiago está muito sobre mais light, está aprendendo um pouco da comédia do nordestino aqui, convivendo bastante com os cearenses, paranaenses, piauienses, com muita propriedade ele menciona, né? Quando se fala em lei na igreja, já se, assim, eu preciso destacar que a gente vai buscar excelência do que para Deus, enquanto igreja que somos. Mas há um limitezinho, talvez até ético, se a gente for pensar um pouquinho a respeito desses termos, porque são a mesma coisa, são sinônimos. A doutora Alessandra também falou lá atrás a questão da oratória, né? E aí a gente poderia falar da Bíblia, Deus criou a palavra. Então, às vezes, você pode dizer uma coisa de outra maneira. E aí eu me lembro do nosso confrade Jonas Madureira, doutor Tiago, que ele menciona uma palestra no review Política Segundo a Bíblia, em que ele menciona que os pregadores brasileiros, por exemplo, eles confundem admoestar com exortar. O pregador desceu o chicote, ele administrou, ele exortou a igreja. Não, não, amigo, ele admoestou. Exortar é outra coisa. Então, quando a gente nomina de maneira correta, fica mais fácil o entendimento. Muito obrigada, doutor Cândido. Doutor Tiago, aqui em Teresina, só compartilhando um caso rapidinho antes da gente encerrar a nossa live. Há alguns anos, o doutor Cândido também deve se lembrar. A nossa comissão foi acionada por uma organização religiosa por conta de um bloco de carnaval fora de época, realizado aqui na nossa cidade. E esse bloco de carnaval tinha como trajeto, né, foi realizado na rua,
E a ideia era ter um trio elétrico que se deslocaria por uma avenida daqui da cidade, e esse bloco passaria na frente de uma organização, de uma igreja, né? E aí essa denominação nos procurou à época, e nós fomos, na época, na Superintendência de Desenvolvimento Urbano, SDU, que era o que a gente tinha aqui na época. E nós fomos conversar, né, com os responsáveis pelo deferimento da realização desse evento, porque a lei municipal contém um artigo que veda, né, proíbe o embaraço ao funcionamento de cultos, enfim, inclusive, eu não me recordo bem a distância, se não me engano, a 200 metros, tinha um artigo bem específico sobre isso, eu estava até, enquanto o doutor Cândido falava, eu estava até procurando na minha pastinha aqui da comissão se eu encontrava alguma coisa relativa a esse caso, mas eu não encontrei, acabou se perdendo, ficou no WhatsApp. Mas na época, a gente fez essa pesquisa, esse estudo de caso, e encontramos esse dispositivo legal. Então, é importante que você, jovem advogado, advogado que está nos assistindo, que deseja atuar na seara do direito religioso, conheça também a legislação, as normas dos municípios em que você atuar e que possam estar estar contribuindo na fundamentação, né, da sua atuação, das suas petições. E nós fomos com esse artigo lá junto à SDU. Doutor Tiago, foi assim, algo tão fácil de se resolver, apenas com uma conversa, uma reunião, né, enquanto comissão, nós fomos e eles se colocaram à disposição para resolver a situação, não, falaram que não sabiam que ali havia uma igreja, porque o local não tinha uma cara de igreja, né, entre aspas, digamos assim, não tinha aquele formato de igreja, mas parecia apenas um galpão, e então a gente, junto ao poder público, nós conseguimos solucionar, só que acabou que a própria igreja, a organização religiosa, ela resolveu não realizar o culto naquele dia que ela realizaria, mas ali foi algo que ela, né, tomou como o senhor falou, eles têm a liberdade de fazer o que quiserem, né? Então eles decidiram que eles não iriam fazer o culto naquele dia em que teria aquele carnaval, aquele bloco de carnaval. Nós tivemos aqui muitos comentários no nosso chat, muitos elogios, inclusive, doutor Tiago, até comentei com o senhor no privado depois que eu esqueci de fazer a propaganda aí. Mas vou aproveitar para fazer a propaganda, né? Tem um convite aqui do canal do Direito Religioso para uma pós-graduação em Direito Religioso que vocês estão pretendendo lançar no segundo semestre. Então, você que está nos assistindo, que tem interesse, procure aí nas redes sociais, o Direito Religioso Oficial, e já informem para eles, né? Então, procure no doutor Tiago Vieira, no @tr_Vieira, informando o seu desejo de fazer essa pós-graduação. E agora eu passo a palavra para vocês fazerem as suas considerações finais, certo? Fiquem à vontade, doutor Cândido, doutor Tiago. Então, deixa eu, como debatedor, para poupar o doutor Tiago, permita-me começar. Que brilhante, que prazer, que alegria, podemos aqui trocar ideias, incentivar, orientar, aos que estiverem presentes, aos que vão assistir depois. É muito caro, por isso estamos aqui empreendendo um pouquinho de tempo, de esforço, de dedicação, e para muitos milhões de brasileiros, mais de 200 milhões de brasileiros creem, pesquisa recente para mim que o Brasil é um país que mais crê em Deus, e me perguntam, quero ver o protocolo, já que eu sou mais presidente, eu posso falar no meu grupo institucional, agradecemos a participação de vocês, inclusive a doutora Janila, que suspendeu muito melhor, muito mais doutor Janila, estudantes, para se interessar, já participar hoje no livro ativo dessa comissão. Vamos estudar, pessoal, vamos compartilhar, vamos aprofundar o conhecimento para tornar as nossas igrejas ambientes saudáveis, espiritualmente seguros em questão do direito. Muito obrigado, doutor Rafael, sempre um prazer. Meus amigos, e essa nossa live, ela é muito importante, né, doutor Tiago, antes de passar a palavra para o senhor, porque, inclusive, recentemente, eu me deparei com uma situação de voluntários que atuam em uma determinada organização religiosa e havia uma discussão em torno, ou não é um vínculo empregatício,
né? E eu até conversei com o doutor Tiago no WhatsApp, a gente ficou conversando sobre isso, aquelas questões da não eventualidade, onerosidade, subordinação, e todos aqueles requisitos que a gente tem que preencher para que uma determinada relação seja reconhecida como uma relação empregatícia de trabalho. E no âmbito da igreja não existe, né? Não há que se falar nisso, senão a gente teria que remunerar professores de escola dominical, diáconos, presbíteros, o pessoal que fica ali na equipe do som, fazendo as transmissões ao vivo. Então, compartilhem essa live e nos sigam nas redes sociais para que vocês possam acompanhar novos eventos, novas lives. E, doutor Tiago, por favor, faça suas considerações finais nesse momento. Obrigado, doutora. Primeiro, dizer aqui que eu estou com saudade aí do meu amigo confrade cearense, né? Faz tempo que a gente não está junto aí. Quero ver se eu vou para o Ceará ou para o Piauí em breve. Estou esperando convites, né? O pessoal aí não me quer, mas um dia a gente vai, né? É uma alegria estar com vocês. Saibam que o que eu falei aqui é uma vida de dedicação, né? Há 20 anos nós trabalhamos com isso. As nossas obras você pode encontrar no portal direitoreligioso.com.br. Então, são as obras que são fruto, né? São resultado da nossa pesquisa, do nosso trabalho. Então, tudo que eu falei aqui vai estar nessas obras. Também nos sigam aí no Direito Religioso Oficial, TR_Vieira, Jean Regina, que ali tem novidades, esse pós-graduação, que é uma parceria aí com o Instituto Brasileiro de Direito e Religião e também com universidades do Brasil e fora dele. Então, fica de olho que daqui a pouco vai sair a divulgação. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos com uma lista de espera aí de quase 50 nomes. Então, não deixe de lançar, já fale no direito religioso, eu quero, porque daqui a pouco tu já vai ficar para a segunda turma, tá? E é isso, gente. O ibdr.org.br também, acompanha lá, pareceres que a gente emite. O doutor Cândido aí é conselheiro fundador, a doutora Jamile também é membro do Instituto. Então, uma alegria estar com vocês. E é isso. Uma boa quarta-feira a todos.